Muito bem, gente. Nós vamos continuar repercutindo aqui essa polêmica que parece não ter fim, que é Uber, né? Os motoristas de Uber contra a categoria dos taxistas. Nas duas partes nós ouvimos constantemente argumentos interessantes, argumentos consistentes, que fazem algum sentido, mas o fato é que parece estar longe, né, de chegarmos aí a uma solução, a um consenso. E eu estou recebendo aqui o Marco Santana, que é do GATAP, não é isso? O GATAP, que é uma associação de taxistas, e o José Antônio, que é do Sindicato dos Taxistas, não é isso mesmo? José Antônio Campidel, que é do Sindicato dos Taxistas. Muito obrigado aos dois por terem vindo, por terem aceitado o nosso convite. Ô, gente, em que pé que está isso? Qual é a posição dos taxistas? Eu vou perguntar para o Marco Santana, do GATAP, qual é a posição dos taxistas em relação a essa polêmica. Vocês querem proibir o Uber, seria isso? Não, primeiramente, boa tarde. O que acontece é o seguinte, nós não somos contra nenhum tipo de evolução tecnológica, tá? Tanto é que trabalhamos com a tecnologia nos nossos veículos. O que nós somos contra é, sim, o motorista fazendo transporte de forma ilegal, né? Não regulamentada pelo município e não autorizada, uma vez que existem leis municipais e federais, né? Eles se baseiam na iniciativa, né, de poder utilizar o aplicativo, uma vez que o aplicativo não é regulamentado. Mas o que eu vejo bem claro é que os motoristas eles descumprem leis e principalmente o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 135. É bem claro, né? E a Lei Federal 12.468, que é a lei que regulamenta a minha profissão, regulamenta os motoristas, os taxistas, e a Lei 12.587, eles desrespeitam a Lei de Mobilidade Urbana. Então, as pessoas que querem pesquisar sobre o assunto vão entender que no artigo 2º da Lei 12.468 é uma lei que regulamenta e ela diz que é privativo do taxista o serviço remunerado de passageiros público, privado, com até 7 lugares. Então, a Lei 12.468, ela regulamenta a minha profissão. E a 12.587 de 2012, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, no artigo 4º, no item 8º, diz que o nosso serviço é um serviço remunerado. E no item 10, onde eles se apegam, é um meio de transporte não remunerado. Aí, eles se apegam e confundem o poder judiciário, fazendo com que a população tenha a visão que eles são um serviço regulamentado, coisa que não é. Na visão da sua categoria, então o motorista de Uber, que queira estar regularizado em dia com a lei, ele deveria fazer o quê? Ele deveria se transformar num taxista? O que acontece é que o poder público já se posicionou, principalmente a prefeitura, onde ela que regulamenta o serviço municipal pelo transporte. E o transporte remunerado, ele vem de 3 formas. Ou é no veículo suplementar, ou no coletivo, ou então no táxi. Esses são serviços remunerados, autorizados pelo poder público, através de quê? De concessão ou licitação. No caso do táxi, nós fomos licitados. E a partir desse momento que nós fomos licitados, nós passamos por um processo de licitação. Aí, eles entram com essa desregulamentação, querendo desarticular todo um processo já existente. E aí eu pergunto para a população, imagina se todo taxista deixar o seu carro em casa e todas as pessoas começarem a fazer o transporte. O que vai ser a mobilidade urbana no município de Belo Horizonte? O problema todo é que, em meio a campanhas políticas, nenhum candidato político se posicionou se era a favor ou não. Agora, estamos alertando para o caos anunciado. E lembrando... Mas, ô Marcos, nós temos táxi para todo mundo. Temos táxi. A frota de táxi de Belo Horizonte, de uma cidade como Belo Horizonte, ela é suficiente para atender a demanda de passageiros? Estudos feitos pela própria empresa que gerencia o transporte em Belo Horizonte, a BH Trans, nós passamos uma frota de 5.800 táxis para 7.500 táxis. Perfeitamente atende a população de Belo Horizonte. E tem mais, nós temos ainda os veículos
os táxis pretos, com melhor conforto, motoristas que atendem o passageiro sempre alinhados, os táxis acessível, os táxis lotação e os táxis comum. Tudo bem. Ô, José Antônio, agora eu quero perguntar para você o seguinte. Existe uma diferença de preço do táxi para o Uber, né? O Uber é mais barato. Por quê? O táxi não poderia concorrer com o Uber em termos de preço? Por que o Uber consegue ser mais barato que o táxi? Eu gostaria mais de chamar a atenção da sociedade para uma coisa que é muito maior. Eu acho que quando a gente apega nas coisas pequenas, como às vezes os debates estão pairando num posicionamento pequeno, fica difícil da população entender um pouco isso. Nós temos ali a diferença, nós temos uma empresa chamada Uber e tem outras empresas do molde da Uber. Sim, né? Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, tem um peso muito grande essa empresa Uber. É uma empresa que ela controla todo o sistema de chamada de passageiros, ela coloca o preço da corrida dessa pessoa, que eles chamam lá de parceiros, para estar fazendo esse trabalho. Ela não tem a preocupação com o lucro em si do trabalhador. Ela pratica um trabalho escravo junto dessa sociedade, no momento hoje que nós estamos passando no Brasil, que é um momento aí de recessão, desemprego, está utilizando a fragilidade do trabalhador desempregado vender uma ilusão para esses trabalhadores, parceiros da Uber, em estar alugando algum carro e vindo trabalhar 14, 15, 16 horas, para não ter uma remuneração, porque o faturamento dele é ilusório, porque é uma corrida de acordo com a planilha de custo, que é os táxis, que é feito uma planilha de custo. O valor do táxi não é o taxista que pensa que poderia ser aquele valor, mas o poder público, ele faz toda uma planilha em cima de insumos e tudo mais e define-se aquele valor. Para quê? Para você manter um serviço de qualidade, um serviço ali contínuo, um serviço com segurança jurídica, a sustentabilidade do trabalhador taxista também. Então, tudo é pensado. Aí vem uma empresa internacional, instala-se no Brasil, tá? Joga um preço lá embaixo, pratica um dumping social, que é crime. Essa empresa vem aqui e pratica um crime no Brasil, e ainda a gente encontra-se alguns juízes que preferem pensar que a questão é a livre iniciativa. Se você começar a pegar a questão da lei, a legislação, lá prevê, claro, livre iniciativa, você pode montar uma farmácia. Tá, mas tem princípios para você montar essa farmácia. Você precisa entrar dentro das regras e tudo mais. Tem um farmacêutico. Aí você pega dentro do Brasil, você pega uma ordem dos advogados, pela qual eu tenho vergonha da ordem dos advogados, vim falar que é a questão que ali você daria travando o direito de trabalho, enquanto a ordem obriga um bacharel passar na prova dela e pagar anuidade. Então, se a ordem pensa dessa forma, ela deveria pensar na livre e na condição de trabalho também para o quadro desses pessoal, os bacharéis em direito. Então, eu acho que o Brasil hoje, se a sociedade começar a pensar que nós temos aqui um trabalho explorado a nível de escravo, porque esse cara não tem direito a férias, ele não tem direito a descanso remunerado, ele não tem direito às horas extras, trabalhando 14, 15, 16 horas, para ter um salário lá embaixo. E a sociedade ainda mantém isso, porque eu acho que aí a sociedade fala de corrupção, fala de tudo da política, mas a sociedade acaba olhando para o umbigo e acaba atuando e praticando e agindo até na contribuição da questão da ilegalidade e de bancar tudo isso, entendeu, Luiz? Eu acho que a gente precisava fazer uma discussão mais profunda. Da maneira que você está colocando, nós temos duas vertentes aí de pensamento. E eu acho que as duas fazem algum sentido. Óbvio que a gente olhando o momento do país, a situação econômica, o desemprego, o Uber aproveita, sim, é beneficiário, sim, dessa fragilidade, né? Um momento em que tem muita gente precisando trabalhar e trabalhando por qualquer preço e fazendo qualquer coisa. Claro que isso vai jogar lá embaixo, a remuneração, né? Vão nivelar por baixo, aproveitando, eu concordo com esse raciocínio, é um momento em que
essa empresa aproveita dessa necessidade de muitos pais de família que estão desempregados. Aí nós até vamos passar aí pela questão aí do 12 horas de trabalho, como estão discutindo, que diz, você não é obrigado a trabalhar 12 horas. Não é obrigado, mas se abre o precedente, diante da necessidade, você vai trabalhar as mesmas, mais horas para ganhar o mesmo. Tudo bem, concordo com o seu raciocínio. A outra vertente, a gente vê o seguinte, poxa, por outro lado, o cara que está desempregado, ele tem que se virar, ele precisa se virar. Não tem emprego, então é melhor ganhar um pouquinho do que ganhar. Aí fica parecendo que a categoria dos taxistas é, vamos dizer assim, por demais corporativista, está querendo um privilégio, né, para aquela categoria e sem que ninguém pule no meu cercado. Mas eu diria o seguinte, não é privilégio, porque imagina você uma coisa. Você tem lá, existe uma pesquisa a nível internacional, que são X população para cada táxi. Hoje nós temos mais táxis do que essa pesquisa prevê. 300 habitantes para cada táxi. Hoje, com 7 mil e pouco, nós estamos aí jogando para baixo aí uns 30 habitantes por cada táxi. Então, através de toda uma pesquisa, através de todo um trabalho feito do Estado, é isso. E acho que se a gente for imaginar que cada um vai fazer da forma que quer, a gente precisa tirar o Estado fora. Porque aí eu vou trabalhar da forma que eu quiser, tá? Eu acho que os taxistas vão trabalhar da forma que quiser, tirando o Estado fora, e depois a sociedade vai assumir esse preço. Por isso eu falo para você, o poder público é covarde quando ele, num momento desse, ele fica omisso, em vez dele atuar conforme manda a lei, a legalidade, a lei. Ainda nós vivemos num país que eu acredito que as pessoas ainda têm a expectativa da lei, senão a gente começaria a fazer justiça pelas próprias mãos. Então, esse Estado que está aí, omisso, é covarde, porque se ele fosse aplicar, nós temos vários precedentes aí que se fala o quê? Que é o município que controla. Ele tem poder para legislar, tem poder para fiscalizar, tem poder para atuar junto do transporte e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que o poder público precisa posicionar, ele não tem que agradar A e não tem que agradar B. Ele tem que fazer aquilo que vai ser melhor para a sociedade. Nós precisamos pensar no social, porque essa forma de dumping vai quebrar os taxistas, essa empresa depois, esses parceiros vão ficar arrebentados. A hora que acabar com o sistema taxista, você sabe o que eu estou falando do que é dumping, o cara joga um preço abaixo do custo, depois que ele quebrou e matou, ele vem com um preço, com o valor da forma que ele quiser. Aí a hora que você tiver doente no pronto-socorro, tiver um problema lá no pronto-socorro, João 23, precisar pegar um carro 3 horas da madrugada e não tiver mais ninguém, ele vai ter a liberdade de cobrar, em vez de cobrar 40, 30 reais por uma corrida, nesse valor que é do táxi, eles vão te cobrar 400. Nós temos aí já falando que esse próprio sistema já banca aí essas corridas da dinâmica, que a hora que falta, eles jogam o preço que quer. Quer dizer, nós trazemos uma insegurança jurídica para a nossa sociedade. Aí eu falo para vocês, se nós tivéssemos governos sérios, se nós tivéssemos poder judiciário, que não tivesse preocupado com 40% de aumento nos seus salários, não tivesse preocupado em fazer acordo com o poder legislativo para estar aprovando auxílio moradia retroativo a 5 anos e tivesse julgando, porque aí o poder judiciário fica usando de algumas estratégias. Nós tivemos agora no tribunal, o tribunal colocou lá, suspendeu todos os processos, todas as ações. É óbvio que nós sabemos que o cidadão não pode tirar o direito de ação do cidadão, mas nós sabemos que o que o juiz deveria fazer era pegar aquele processo, negar liminarmente e esperar a decisão do tribunal. É o que foi decidido no dia 17. Então eu vejo assim, é um absurdo. As autoridades do Poder Judiciário, Poder Executivo, estadual, municipal, que já tem as leis, que tem que aplicar, quando alguém fala que é médico e atende alguém que não é médico, o que faz? Exercício ilegal da profissão é crime. Agora, por que um cara pode exercer uma profissão de taxista e ele não é enquadrado no artigo 47 do Código Penal? Muito bem. Duas medidas. Gente, eu quero até propor aqui uma outra rodada de debates aqui, porque nós estamos ouvindo os dois lados, e é um assunto que pode se estender por muitas horas, é realmente polêmico e, infelizmente, por hoje nós vamos encerrar. Quero agradecer a presença de vocês, mas eu faço questão de pedir aí à nossa produção que marque
uma nova participação, para que vocês tenham tempo, espaço suficiente para fazer outras colocações que eu tenho certeza que não foram feitas por enquanto, tá? Gente, muito obrigado, Marcos Santana, muito obrigado, Zé Antônio. Vamos continuar conversando, que eu acho que é o assunto que é do maior interesse da sociedade, não é isso? E a gente tem o maior prazer, tá, de estar se colocando aqui e mostrando à sociedade que os taxistas não são corporativos, os taxistas também é sociedade, nós temos famílias, temos filhos e vamos ter netos e queremos deixar uma sociedade melhor, tá? E nós vamos defender sempre a legalidade, que a justiça seja feita da forma justa, sem corporativismo. Ok, muito obrigado. Gente, eu queria ver com o pessoal aí na Central. Podemos chamar a Flávia Rita já? Pode ser? Que aí nós vamos direto aqui. Pode ser? Então tá. Gente, nós temos aqui de segunda a sexta-feira a participação da nossa queridíssima Flávia Rita, uma referência no ensino da língua portuguesa, né? Uma professora brilhante que agora é nossa parceira, nossa colega de trabalho e está aqui todo dia nos ajudando a desvendar os mistérios da nossa língua portuguesa. Vamos lá, Flávia! Olá pessoal, eu sou a professora Flávia Rita, mais uma vez com vocês no programa Tarde Mais. E a pauta de hoje é concordância. Trabalhar língua, literatura e cultura é muito difícil, mas ao mesmo tempo muito importante para você melhorar na sua vida. Bom, então, já que estamos falando de concordância, a gente vai usar desde o sertanejo universitário até o sertanejo de raiz mesmo, para mostrar que todo mundo fala errado, inclusive eu, é claro. A norma culta, ela é cheia de regras que são muito complexas e muitas vezes inacessíveis. A questão é, como podemos melhorar? O exemplo das músicas, ele muitas vezes favorece uma cultura de erros e é importante o comunicador estar sempre ligado no que ele pode fazer para ajudar as pessoas a falarem melhor, se expressarem de maneira mais adequada. Então, duas músicas em especial me chamaram a atenção e duas músicas me chamaram a atenção. Essa é a lógica da concordância. Se o termo regente está no plural, o termo regido deve acompanhá-lo, ou seja, igualmente ser flexionado no plural. Então, vamos começar do nosso momento mais atual. 10% aumenta, não tem jeito. Então, quando a gente pensa numa música, os 10% aumenta, isso é claro que é inviável. Embora muitas pessoas falem 10 real ou outros erros de concordância, nós vai, a gente fomos, mas esses erros refletem a falta de oportunidade. É um contexto totalmente diferente, é um contexto sociolinguístico. No entanto, um comunicador ele tem assessoria, ele pode zelar para que a norma seja mais adequada dentro daquele contexto linguístico. Então, os 10% não aumenta, os 10% aumentam. Quando a gente usa os 10% aumenta, a gente, de certa forma, está fortalecendo uma cultura de erro linguístico e que, na verdade, é inadequado porque todo mundo sabe que a língua é uma forma de ascensão social, é uma forma de prestígio, é importante trabalhar. Da mesma forma que uma pessoa trabalha a imagem, da mesma forma que a pessoa procura se comportar de maneira adequada dentro de um contexto, linguisticamente também, em certas situações comunicativas, é claro, é necessário usar o português formal. Então, os 10% aumenta, está reprovado. E outra música que a gente sabe que fez muito sucesso, né? Até hoje eu acho que é um sucesso, os seus amores não lhe satisfaz. Mas olha, são vários amores, essa mulher, esse homem, tiveram vários amores. Então, os amores não lhe satisfazem. A gente precisa colocar a flexão, a desinência de plural nesse verbo para que ele possa se ajustar ao sujeito. Então, os amores não lhe satisfazem. Os 10 reais, os 10%, na verdade, desculpem, os 10% aumentam. E essa é a... Tivemos um corte aí repentino, desculpe a falha, mas como a Flávia estava dizendo, já estava encerrando aí também, quando seus amores não lhe satisfazem, né? A concordância certa é essa, viu, Flávia? A gente entendeu. Música do trio, sucesso do trio Parada. Cansei de ser seu remédio quando os seus amores não lhe satisfaz. Um erro de concordância gritante que foi aí eternizado pelo fantástico trio
parada dura. Muito bem, gente, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo comercial, voltamos num minutinho. E hoje, olha, hoje nós vamos ter aqui reggae, um reggae bacana, e vamos também mostrar aqui alguns personagens da vida real que são clones de personagens do desenho animado. Gente que parece mesmo com os caras, com as figurinhas do desenho animado. Daqui a pouquinho.